Eu, na verdade, história quero estar fazendo três vídeos no meu canal, mas esse vídeo aqui em especial vai ser interessante. Sobre tudo que vem acontecendo assim no Fluminense. E claro, esse aqui vai ser uma experiência também pro meu canal, até porque eu quero falar de três temas diferentes, colocar num vídeo só e ver se vai dar certo, tá bom? Então aqui vai ter na história três chamadas aqui nessa situação toda, tá? Só pra gente testar algumas outras situações, tá? Mas antes disso, YouTube Live é nesse sábado, hein? Então fique atento, tá bom? Vamos lá. Eu preciso falar pra vocês, isso é importante comentar. Primeiro ponto, né, a primeira parte do vídeo é falando sobre o mau uso da base, tá? Então, base, ponto. É, é muito vergonhoso o que está acontecendo no Fluminense, do não uso da base. A base, ela só serve somente com um motivo, que é quando o time tá transfer ban, os jogadores começam a sair do time por N motivos, e aí só sobra a base. Aí a base funciona. Isso me deixa revoltado. Porque enquanto não tem transfer ban, enquanto não tem nada disso, tá tudo maravilhoso. Esquece a base por aí. Sabe? É por isso que os técnicos sempre mudam ali. O único técnico que não mudou desde 2021, 2022 foi o técnico que usou a base. Enquanto todos os outros, não é possível que os caras falem assim, cara, por que o Abel não sai do Palmeiras? E por que eu tenho que sempre ser demitido? Sabe? É uma coisa imbecil, cara. Imbecil. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. O que a gente viu até agora? Basicamente, da nossa base, da base do Fluminense. A gente viu, por exemplo, o Palmeiras, que tem o GFT, que vai ganhar, que tá muito próximo de ganhar uma Libertadores e um Brasileirão, como também já ganhou um Campeonato Paulista. Vai ser uma tríplice coroa pro GFT. Não tá no Fluminense. Porque não se joga com a base. Eu quero entender uma coisa séria. É, aí você tem, fora dele, vamos pegar justamente o que tem dentro. Você tem o Júlio Fidelis pedindo passagem. E muito nesse time. Pra tirar o René, que não é um jogador razoável nesse elenco do Fluminense. Você tem o Matheus Reis, que foi um excelente jogador enquanto estava o Cão Elias aqui. O Matheus Reis só não foi para outros lugares porque não deu tempo. Mas era para ele também ser, sei lá, contratado por um outro time. Pela mesma razão que teve o Cão Elias. Você tem você tinha antes o próprio Cão Elias e o Isaac, que estão fazendo umas boas partidas. E você vê, não se utiliza a base. Enquanto isso, os dois melhores times do campeonato utilizam a base o tempo inteiro. Contratam pouco com muito dinheiro para manter toda a base ali. Você tem um Alan Cian fazendo ótimas partidas. De um lado, você tem um Alan do outro. Os jogadores, o próprio GFT, ele mesmo não sendo a base do Palmeiras, ele é jogador nível base.
que eu tô demonstrando pra vocês é que eu fico revoltado. Eu fico revoltado quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo no Fluminense. Em que, ao invés do Fluminense apostar naquilo que poderia ter apostado, que era nesses jogadores diferenciados, ele continua na mesma coisa. Ele mantém a mesma coisa. E aí nego fica perguntando assim, mas por que isso tudo acontece? Por quê? Sabe? Os torcedores do Fluminense, do que eu posso perceber, pelo menos no meu lado ali do leste inferior, eles amam a base do Fluminense. Eles admiram o processo da base do Fluminense. Mas não se utiliza a base. Falo que tem que maturar. Maturar o quê? Como é que se matura um jogador? É nos treinos? Então tá faltando treino. Eles estão faltando treino? Então fala logo. Porque fora disso, eu não sei como que se matura. No meu perceber, de tudo que eu analiso, por exemplo, no eSports, existem times que são excepcionais em treinos, mas quando vão ao jogo, não jogam nada. Como também existem times que não jogam nada nos treinos e que são excepcionais quando jogam no stage, no campo. Então não é, a questão não é o treino. O treino é irrelevante para mim. E é relevante para qualquer um, para você falar sobre usar ou não usar a base. Você está mentindo. Então, é com todas as situações que a gente se pergunta. Essa é a primeira parte que eu faço essa daí. Por que todos os técnicos, exceto um, Abel Ferreira, são toda hora demitidos do técnico? E a resposta é simples. É tentar não economizar, enquanto poder economizar, em uma base sólida. Foi assim com o Abel Ferreira. Com os outros técnicos, não. É por isso que eles fracassam. E vão continuar fracassando. Antes de falar sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, se uma vez para me dar patrocínio e vamos lá. Então a primeira parte já foi sobre não uso da base. A segunda parte é o seguinte. E essa daí, ó, me mata até por dentro, até porque fala a mim sobre isso. Segundo que fala aí nas redes sociais, a culpa dos estádios estarem vazios e a culpa da diminuição dos sócios é justamente dos influenciadores. Então, primeiro foi a base, agora é influenciadores. A gente viu Mirassol e Fluminense com 15 mil torcedores. O Fluminense deveria ter uns 15.700 torcedores. Num jogo que pode ser meio de semana, mas estavam num horário que não estava tão excelente assim, mas estava bom. Que era 7h30. 15 mil pessoas. A redução foi grande. Deu 530 milhões de reais. 530 milhões de reais não paga nenhum salário. O que eu estou demonstrando para vocês
é que do que a gente falou da base do Fluminense, é interessante a gente ver a cronologia disso. A falta do uso da base, a falta realmente de um jogador de expressão, a gente não só confiar apenas do Lúcio Acosta. É impressionante. Antes era o Arias, agora virou o Lúcio Acosta. A gente precisa de um salvador. Enquanto isso, a gente vê salvadores muito bem melhores no próprio Fluminense e eles não são sequer jogados. Mas a culpa é completamente dos influenciadores. A culpa é minha. A culpa é minha. Aliás, só pra falar, eu vou fazer a live e uma das lives vai ser sobre essa questão dos influenciadores. Que a culpa são dos influenciadores, né? A culpa não é de vocês. Que fazem de tudo pra abandonar o time. A torcida. Que a torcida nunca tem voz. Que não é possível que vocês não chamem o técnico e falem assim, olha só. As pessoas não querem o mesmo. Você tá colocando os mesmos jogadores. Muda. Muda radicalmente. Entenda quem é ali. Entenda quem tem que ficar e entenda quem tem que sair. É só isso que a gente pede. Se você não entender que aquele jogador ali... Se você está entendendo que aquele jogador ali está sendo suficiente, desculpe. Para a torcida não tá. Ou você acha que é normal ter 3 centroavantes em que a média de gols deles em 10 jogos é 0,6? Isso daí é insanidade. Você tem que argumentar a sua sanidade, por favor. Enquanto isso, os zagueiros fazem mais gols, os pontas fazem mais gols, os volantes fazem mais gols do que o centroavante. Mas não. Aí foi perguntar lá, mas você não pensa em um time sem centroavante? Não. Porque eles têm 3 ótimos centroavantes. 3 ótimos? Ótimos. Ótimo centroavante que eu considero que é 20 gols. Só o Cano tem. E o Cano não é nem tudo isso. Que deu sorte de pegar somente mula na Copa do Brasil. Aí é fácil. Aí vai de lavada. Entender. Sabe? É importante a gente falar sobre isso. É importante a gente comentar sobre essa questão do dito influenciadores. É vergonhoso. É vergonhoso o que eu vejo dentro do Fluminense. É vergonhoso a gente ver torcedores que, chegam no trabalho cansados. Eu vejo de um lado é cansado de um lado, eu vejo de outro é cansado de outro. Eu também aqui fico cansado de tanto que eu faço de trabalho. E aí, como é que eu falo pra pessoa? Toda vez eu falo assim, cara, você é o guerreiro. Eu não sou. Porque eu moro do lado. Mas você é guerreiro. Você não precisaria vir pro jogo de um time que não merece. Olha o que aconteceu depois da Copa do Mundo de clubes. Olha o que aconteceu depois da Libertadores. Que evolução tivemos. Que situação que a gente pode ter de vislumbrar um possível título. A gente disputava 5 títulos esse ano. Campeonato Carioca. Disputava, tá? Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana e Brasileirão. Brasileirão é impossível. Faltam 6 jogos, 18 pontos disputados e o primeiro colocado já tem 15 pontos na nossa frente. Então, Campeonato Brasileiro morreu. Sul-Americana morreu.
Perdemos para o Lanús. Carioca, então já falei. O Sul-Americano já falei. Aí Mundial, perdemos nas semis. Só falta Brasileiro, só falta nesse caso Copa do Brasil. E só, quer dizer, e só. Só falta a Copa do Brasil. Em que mesmo o time do Vasco agora estando em uma situação problemática, não tá tão mal assim. E a gente tem que sofrer com isso. Então como é que nós somos os culpados justamente por isso tudo? Se vocês abandonam justamente tudo que é o Fluminense. Ué, já que vocês abandonaram o que é o Fluminense, nós abandonamos vocês, que não são Fluminense. Nós queremos o Fluminense de volta. E aí, só pra fechar aqui essa outra segunda parte, foi culpa dos influenciadores, por exemplo, que se não fosse pela lesão milagrosa do Bruno Silva e do Hudson, e a entrada, porque não tinha jogador contratado para esse ponto, de Martinelli e André, o Fluminense não tinha ido mais adiante. Com o Mano Menezes, foi falar que não, o Lúcio Acosta não serve. E com o Zubeldia, nem olha para a base e nem olha para um possível, para um reserva próximo ali do Lúcio Acosta, que é o Lescano. Ou seja, não teve nenhum técnico que realmente falasse assim, ó, realmente aqui eu sou cara e eu faço um bom trabalho. Não fez. Nenhum dos três ali fez mínimo trabalho possível. Diniz, Renato Gaúcho e Zubeldia. Todos fracassados. Antes de falar sobre o terceiro tema, a gente saiu da base, saiu dos influenciadores. Antes de falar sobre o terceiro tema, vocês vão saber, se inscreva no canal, faça o triplo seguir a curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui na descrição do vídeo. Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se vocês podem dar patrocínio, vamos lá. Eu acho que o terceiro tema é muito óbvio. É muito óbvio. Que é pra falar sobre a torcida. Isso é importante falar. Eu quero ganhar na razão. Existem dois tipos de forma de você fazer o diálogo. Ou você faz um diálogo para ganhar na razão, ou você faz um diálogo para ganhar na falácia. Que é algo que não se assume como verdade. O que eu mais vejo, pelo menos no setor leste inferior, mas no setor sul não tem nenhuma mudança, como também os outros setores, é ver absurdos que estão acontecendo. No jogo de anteontem contra o Mirassol, Everaldo e Freitas jogaram muito bem. Freitas deu ótimos passes e conseguiu transpor as linhas diversas vezes que deram chance de gol para o Fluminense. Mas por conta de um erro, vaiaram ele. Sabe, qual que é a vontade de você jogar num time que a torcida te vaia, mesmo você jogando bem? Eu falo o seguinte, você tem que dar... Isso é importante falar. Você tem que dar razão para ter razão. Senão você nunca vai ter razão.
Senão você sempre vai ficar fora da razão. Então você tem que dar razão primeiro isso. E como é que você dá razão para ter razão? É simples. É você demonstrando o que está acontecendo de verdade dentro de campo. Quando a gente vê, por exemplo, que teve uma ótima participação de Everaldo. Diversas vezes o Fred não metia gol, mas o Fred fazia bons passes que acabavam em gol. A diferença é que, infelizmente, a gente está tendo um nível tão abaixo do que é esperado para os nossos atacantes que esses bons passes não levam ao gol. Mas antigamente levavam. E aí achavam que o Fred era uma maravilha. Ué, o Everaldo também está fazendo a mesma coisa. Ele não é igual ao Fred, mas está fazendo a mesma coisa. E o pior é quando a gente vê que realmente essa torcida que dizia muito relevante não vai para o estádio. Vai para o estádio para fazer sonora vaia, demonstrar sua inconformidade, mas você só pode demonstrar essa inconformidade se o time não for bem. Diversas vezes a gente não foi bem na Sul-Americana, mas quando a gente ganhou e passou de fase, todo mundo lá comemorando. Êêêê! Ué, calma aí. No Campeonato Brasileiro, quando não vai bem um jogo, vocês vaiam. Agora, numa Sul-Americana que passa de fase, vocês comemoram? Oi? Aonde que está justamente sua razão sobre isso tudo? O que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente isso. Se vocês não tiverem a razão consigo, ninguém vai dar bola para vocês. Ficar xingando o jogador, beleza. Agora, eu discordo sobre isso. Discordo completamente. Eu discordo completamente de atitude da torcida diante do jogo do Mirassol. Em grande parte. No final eu concordei. Mas de grande parte eu discordei. E não adianta vir me atacar, não. Sejam justos. Sejam justos e vocês vão ganhar o meu apoio. Sejam justos e vocês não vão ganhar meu apoio nenhum. É isso que eu quero que vocês tenham, tá? Espero que melhore. Tá? Eu penso muito nisso. Eu quando vou analisar o jogo, quando eu estou lá no Maracanã vendo o jogo, Barra Chico Guanabara, eu analiso o jogo. Quando eu analiso o jogo, eu falo assim, cara, tem alguma coisa muito errada. Eu tô vendo uma coisa e eu tô escutando outra. Isso é chamado de dissonância cognitiva. E é isso que tá acontecendo no Fluminense. Tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Essa aqui é a minha tentativa de fazer um vídeo só. Pegar 3 temas logo e fazer um vídeo. Tá? É piloto isso aqui. Eu tô tentando mudar somente isso daí pra ver se realmente vocês começam a assistir. Eu vejo que, por exemplo, alguns falam que tem que fazer vídeos mais longos para que realmente tenha uma retenção maior. Alguns falam que tem que fazer vídeos mais curtos para ter uma retenção maior. Então, vamos ver se for vídeo mais longo tem mais retenção maior ou vídeo mais curto tem mais retenção menor, tá? Então, base, influenciadores e torcida. Foram esses temas que foram no meu canal, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social aqui na descrição de vídeo. Twitter dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E simplesmente podem dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor. Valeu.